Pode ser que para algumas pessoas de fato seja mais fácil. Pode ser que sua vida seja muito dura. Mas vocês não concordam que é muito desumano quando a gente investe 5 segundos do nosso tempo para abrir a boca para falar mal dos outros, para reclamar da performance dos outros, para julgar os outros? Mas é muito fácil do sofá da nossa casa a gente pegar o nosso celular e adorar meter o pau em tudo. Por quê? Porque é confortável. É confortável criticar. Agora eu quero ver se você tem maturidade para poder sentar e criticar um pouco mais a sua própria vida. De coisas que você poderia estar fazendo melhor e você não faz. Do porquê que você está confortável com o prato e você não foi buscar o ouro na tua vida. Antes da gente começar esse episódio, eu quero te lembrar que dia 3 de outubro nós faremos um webinar. Nós, porque eu e você. E eu vou te entregar 10 combos que vão te ajudar a ter mais resultado na sua área profissional. É só você clicar aqui no link que eu te aguardo. A gente vai ficar 2 horas juntinho e eu vou fritar a tua cabeça. Clica e vambora. Eu sei que as Olimpíadas já acabaram, mas eu quero falar com vocês de algo que me pegou. Eu até fiz um post em relação a isso sobre a Rebeca Andrade, quando ela ganhou da Simone, que todo mundo falava que para Simone, primeiro, é muito fácil, porque todo mundo é muita gente, né? Mas muitos comentários, né? De pessoas falando, que para Simone é fácil, porque a Simone treina na estrutura americana. Ou que a Rebeca nunca vai ganhar da Simone, né? Porque, se você não sabe o que eu tô falando, gente, vocês estão alienados, pelo amor de Deus, hein? Todo mundo sabe o que aconteceu. Rebeca nunca vai ganhar da Simone enquanto Simone não aposentar. A Rebeca sempre será uma sombra de Simone. E eu comecei a refletir sobre esses tipos de comentários. E como que será que é a vida das pessoas que conseguem, que têm uma mentalidade para falar comentários como esses? Pessoas que falam mal de alguém que ganhou uma medalha de prata, porque não é uma medalha de ouro. Pessoas que reclamam de atletas que não tiveram as suas melhores performances nas Olimpíadas. Eu falo, cara, o que essas pessoas que reclamam, que falam? Quantos desafios de verdade elas já enfrentaram? Mais do que enfrentar, porque desafio na real todo mundo enfrenta, né? Mas quantos desafios você já venceu? E quem você pensa que é para desonrar o esforço de uma pessoa? Que coisa feia é essa, gente? Pode ser que para algumas pessoas de fato seja mais fácil. Pode ser que sua vida seja muito dura. Mas vocês não concordam que é muito desumano quando a gente investe 5 segundos do nosso tempo para abrir a boca para falar mal dos outros, para reclamar da performance dos outros, para julgar os outros, sem a gente lembrar que os outros também são seres humanos, que por mais que eles podem ser atletas de ponta, talvez eles podem ter acordado num dia merda, assim como você acorda todos os dias. Por quê? Porque somos seres humanos. Pode ser que eu acordei com uma dor de barriga, pode ser que eu acordei com uma dor de cabeça, pode ser que eu não dormi bem, pode ser que eu sou um atleta de ponta e pode ser que eu tenha ansiedade, assim como quantos por cento dos seres humanos na Terra têm ansiedade? Mas é muito fácil do sofá da nossa casa a gente pegar o nosso celular e adorar meter o pau em tudo. Por quê? Porque é confortável. É confortável criticar. Agora eu quero ver se você tem maturidade para poder sentar e criticar um pouco mais a sua própria vida. De coisas que você poderia estar fazendo melhor e você não faz. Do porquê que você está confortável com o prato e você não foi buscar o ouro na tua vida. Você já é a pessoa que já tem o ouro na tua vida? Você já venceu em todas as etapas na sua vida? Você pode falar assim, eu venci na vida. Essas pessoas que param o tempo para falar isso, não venceram na vida. E hoje eu tô aqui em defesa desses atletas, e não só dos atletas no geral, mas, sabe assim, pra gente tomar uma chinelada mesmo, pra gente refletir o quanto tempo a gente investe na nossa vida falando mal dos outros, julgando os outros, sabe? Sempre com um comentáriozinho azedo, sempre com um comentário pronto pra criticar, sempre um comentário pronto pra achar alguma falha, achar algum erro. Até vocês do YouTube, que adoram às vezes achar alguma coisinha pra criar polêmica aqui. Cara, essa mesma energia poderia estar sendo utilizada pra falar de algo positivo que você encontrou, de algo positivo que você viu. É aquela coisa, ou é o copo meio cheio ou é o copo meio vazio. Eu sempre prefiro olhar o mundo de uma forma do copo meio cheio. E eu falo assim, foi mudar a minha visão da vida que fez eu mudar de vida. Eu já fui essa pessoa que adorava achar algo negativo em tudo. Eu sempre adorava julgar, falar, achar algo que eu poderia falar assim, tá vendo? Não foi tão bom assim. Mas eu tava sentada no meu sofá e eu não tava dando o meu melhor. Vocês podem reparar que nunca quem faz mais é quem reclama. Sempre quem é o azedo
que deixa azedices. Pode falar azedices, gente? Se não existe essa palavra, agora vai existir azedices. Sempre são os azedos que espalham suas azedices. São aquelas pessoas que menos fazem. Porque aquelas pessoas que estão fazendo, na boa, elas não têm tempo pra parar pra ficar julgando os outros. Pelo contrário, elas estão lá aplaudindo o esforço, aplaudindo a coragem, aplaudindo qualquer coisa. Elas estão dispostas a dar a mão, a colocar a mão na frente. É complicado porque isso que eu tô falando, trazendo pra vocês, faz parte da evolução humana. É um estágio de evolução do ego. Quando a gente tem a nossa capacidade de olhar o outro como um ser humano e a gente admirar os outros, não só pelas vitórias, pelos acertos, mas também admirar a coragem. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que só ganha quem tem coragem de perder. Aquelas pessoas que não têm coragem de perder, elas nunca vão estar dispostas a ganhar. Só daquelas pessoas estarem lá dispostas a perder é porque elas têm a oportunidade de ganhar. Só por isso essas pessoas merecem ser aplaudidas. Eu fiz uma análise no ChatGPT perguntando a quantidade de atletas, o percentual de atletas que vão para as Olimpíadas comparando com a população total mundial versus a quantidade do Brasil, na verdade. A quantidade de atletas brasileiros que vão para as Olimpíadas, qual é o percentual disso? E qual que é o percentual que a gente tem hoje no Brasil de milionários? A resposta que eu tive do chat é que existem mais de 400 mil milionários hoje no Brasil e a quantidade de atletas que foram para as Olimpíadas são mais ou menos 200. Quantas pessoas gostam de esporte? Quantas pessoas praticam o esporte? Quantas pessoas têm a capacidade de viver do esporte? E mais do que isso, quantas pessoas têm a capacidade não só de viver, mas de performar em alto nível para atingir marcas, para competir com os melhores atletas do mundo de outros lugares. E com certeza esse podcast que eu estou gravando para vocês, ele não se limita só ao mundo de atletas. Ele se expande a todas as outras coisas que a gente pode pensar. Mas pensando ainda mais no mundo dos atletas, a gente fica muito enviesado aos esportes que a gente pode praticar. Quando você olha o atletismo, quando você vê as Olimpíadas, você vê tantas modalidades diferentes. Você vê gente tão foda, pessoas tão incríveis que fazem coisas tão diferentes que talvez a gente nem lembrava, obviamente que a gente nem lembrava, porque a gente só lembra das Olimpíadas a cada 4 anos, que fazem coisas tão extraordinárias, que performam em coisas tão diferentes, que coisas que a gente nem sequer teria a capacidade de imaginar que você poderia performar, que existe alguém que faz aquilo. E isso se aplica ao mundo dos negócios. Tem pessoas incríveis que fazem coisas tão diferentes, que estão em diversas áreas, que fazem coisas tão maravilhosas e que a gente não tem noção, que ainda não é acessível aos nossos olhos, que não é acessível aos nossos conhecimentos. Ao lado de vocês tem pessoas incríveis que fazem diversas coisas maravilhosas, mas que também erram, mas que também tiveram as suas dificuldades. E a gente não tem o direito de julgar a dificuldade do outro só porque ela é diferente da nossa dificuldade. Hoje você pode estar aí sentado e falando assim pra Fabi, é fácil. Hoje, de fato, gente, minha vida é muito fácil. Minha vida é muito fácil. Graças a Deus. Vocês queriam o quê? Que eu tivesse uma vida muito difícil? Eu não quero que vocês tenham uma vida difícil. Eu não sou filha de Deus, eu não vim para esse mundo para ter uma vida difícil, para ter uma vida árdua. Eu vim aqui para ter uma vida de construção, de caráter, de construção de trabalho, da construção da minha alma, da construção dos meus valores. Mas isso não é sinônimo de eu precisar ter uma vida árdua, de uma vida difícil. Isso é uma crença limitante que a gente tem. Ao invés de a gente ficar julgando os outros, queira desejar para você uma vida melhor também, uma vida mais fácil. Eu desejo para você uma vida mais fácil, assim como, graças a Deus, hoje a minha vida é muito fácil. Mas não significa que ela foi sempre assim. Eu precisei mudar a minha visão de mundo, de parar de ser uma coitada, de parar de ter sempre um veneninho escorrendo para criticar os outros, para parar de falar da performance dos outros ou de como os outros eram para olhar para mim. Porque eu criticar o outro, ou eu julgar o outro, ou eu falar do outro, não vai mudar a minha vida. Pelo contrário, é um atraso de vida, é uma energia que a gente mesmo bebe essa energia. Agora, como é que eu posso usar essa energia para sair dessa camada de vitimismo e eu começar a construir os meus resultados? Quando a gente pensa nas 12 camadas de personalidade, a maioria das pessoas hoje estão presas na 4ª camada, que é justamente essa camada emocional, onde eu sou vítima de tudo, eu sofro emocionalmente por conta de tudo. O próximo estágio disso é quando as pessoas começam a sair dessa parte emocional e começam a buscar mais seus próprios resultados, sabe? Começa a querer buscar coisas da sua própria força.
Eu não estou mais julgando o mundo. Pelo contrário, eu estou recolhendo forças em mim para eu colocar essa força no mundo. Eu estou buscando minha própria força. Eu estou querendo gerar resultado através da minha força. Para depois eu poder viver dos meus resultados. Então, eu precisei percorrer esse caminho, pensando assim, da quarta para a sexta camada, que é sair desse vitimismo de achar que o mundo me deve as coisas. E eu começar a falar assim, não, calma, calma, para. Eu julgar o colega não vai mudar minha vida. Eu falar da dificuldade do outro não vai mudar minha vida. Eu ficar comparando quem se ferra mais não vai mudar minha vida. O que, que eu posso fazer para eu mudar minha vida? E na boa, a primeira coisa que eu parei de fazer foi reclamar. A primeira coisa que eu parei de fazer foi reclamar. É óbvio que reclamar é gostoso. Hoje a única coisa que eu reclamo, gente, é de dor no corpo. Você pergunta assim, Fabi, e aí como é que tá? Eu vou poder te falar 1 hora de reclamação de dor no corpo, por causa do tanto de coisa que eu treino. A gente brinca, né? Hoje, inclusive, gente, estou mais perto dos meus 40 anos do que eu estou dos meus 30 anos. Então, eu confesso que eu tenho um direitinho de dar uma reclamadinha das minhas dores dos meus treinos. Mas eu parei de reclamar. Eu parei de querer achar defeito em tudo. Eu parei de querer ouvir sempre pronta para atacar. Eu parei de ouvir sempre pronta para criticar. Eu comecei a ouvir de uma forma diferente, com o ego no lugar. Com o ego de uma pessoa que está ali para aprender. Tem um monte de gente que me escuta aqui e não tá querendo ouvir, tá querendo reclamar, tá querendo arrumar coisa para... Será que você tá absorvendo o meu melhor? Será que você tá pegando tudo que eu tô te dando com muito amor para facilitar a tua vida, você tá colocando em prática da forma apropriada? Ou você tá levando isso para um outro caminho, para um outro lugar? Você tá preocupado se a planta é falsa, se eu engulo água de um jeito, se quando eu bato papo com a pessoa eu falo mais que a pessoa? E o que você aproveita disso? E de tudo que te cerca, dos conteúdos que você absorve, das coisas que você enxerga? Você leva muito mais coisa positiva pra dentro? Ou você é a pessoa que tá sempre pronta pra dar uma alfinetada, pra dar uma reclamada? Se você quer mudar a sua vida, muda a forma como você enxerga a vida. A vida não tem que ser difícil. A vida não tá aí pra você precisar dar uma alfinetada, pra você dar uma azedada, pra você julgar o outro, pra você diminuir a dificuldade do outro. Pelo contrário, quando você aprender a enaltecer o outro, eu tenho certeza que Deus lá de cima vai aprender a te enaltecer também.